Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a treta envolvendo aí o Olavo de Carvalho e o Gustavo Machado, que é do canal Orientação Marxista. O Olavo recentemente elogiou o Gustavo Machado porque ele teria dado uma surra no Marco Antônio Villa e no Rodrigo Constantino em relação à questão do Irã, sobre a guerra lá, possível terceira guerra mundial, que todo mundo estava falando aí, né, do Trump, a treta envolvendo o Trump e o governo do Irã. E aí ele falou, né, o Gustavo, ele tem muito conhecimento, em especial de história, ele mostra como historicamente o islamismo e os povos árabes, a cultura árabe, teve uma influência muito grande sobre o Ocidente mesmo cristão, né, mesmo com muita base no pensamento greco e romano, muita influência do cristianismo, o período medieval ali foi um período fundamental e importantíssimo para a história ocidental, para o desenvolvimento da ciência, graças ao Avicena, ao Averroes, com a falsafa, a filosofia deles lá. Eles teve um período de iluminismo árabe, que precedeu em muito o nosso iluminismo, depois que eles caíram no obscurantismo das trevas, né? O início do islamismo ali foi um início de bastante liberdade de pensamento. Tanto que vai ser lá que vão se preservar as obras que depois vão ter muita influência no Ocidente, que são as obras de Aristóteles. As obras que tiveram influência, ou que foram preservadas no Ocidente, ao invés desse do Oriente, foram as obras de Platão. As de Aristóteles foram meio que abandonadas, com exceção de Porfírio. Mas vai ser justamente no mundo árabe onde vai se desenvolver a química, vai se desenvolver os germes que depois vai virar a revolução científica do século XVII aqui no Ocidente, na Europa. Mas vai ter muita influência esse pensamento todo que vai ser desenvolvido ali, Avicena, Averroes, agora esqueci o nome de outros filósofos árabes desse período que gozaram. A medicina vai avançar bastante graças aos árabes. Então tem esse período chamado iluminismo árabe, o iluminismo muçulmano, o iluminismo islâmico, que ocorre ali entre o século VIII, século VIII, IX e X. E depois isso vai chegar até a Europa e vai influenciar os escritos de Santo Abelardo, Santo Anselmo, Pedro Abelardo, Santo Anselmo, o próprio São Tomás de Aquino, que vão pegar as obras desses filósofos, desses comentadores de Aristóteles, para poder enxertá-los na cultura ocidental, e aí vai ter uma revolução. Tanto que o próprio Tomás de Aquino depois vai ser considerado o maior teólogo de toda a história da teologia cristã, principalmente católica, e vai ter repercussões futuras. E aí, depois que a Europa se torna a maior potência mundial, e já um pouco antes disso, ali em 1453, quando há a tomada de Constantinopla, ali já começa outros movimentos não tão tolerantes e não tão assim esclarecidos e não tão afeitos à liberdade, começam a ter proeminência no mundo islâmico, e ali, então, esses pensadores, ou essa filosofia mais esclarecida, mais liberal, e que tinha um aceno maior para a ciência, elas vão ser começam a ser perseguidas, né? Então essa treta, o próprio coisa vai mostrar isso aí, e como isso foi de certa forma negligenciado no debate que houve entre o Marco Antônio Villa, e o Rodrigo Constantino. E aí o Olavo de Carvalho elogiou ele, mas começou a bater nele, né? Por conta da sua orientação marxista. E aí ele fez um vídeo, o Gustavo Machado o respondeu, e aí o Olavo de Carvalho fez outro, né, uma tréplica aí, onde ele supostamente iria falar do Roberto Alvim, mas acabou chegando mais uma vez no Gustavo Machado e na sua orientação marxista, e aí ele continuou mostrando a sua total confusão entre marxismo, esquerda e progressismo. São três coisas distintas, apesar de que em alguns momentos se encontram, se entrelaçam, ou um exerce influência sobre o outro. A esquerda, como o próprio Gustavo já mostrou nos seus vídeos, ela começa no contexto lá da Revolução Francesa, né? Na posição que as pessoas se sentavam no parlamento. Nem havia socialismo e comunismo naquela época. Então estava dividido entre a esquerda, que era mais liberal, e a direita, que era mais conservadora, das pessoas que estavam assentadas no parlamento. Então, no primeiro momento, a esquerda era liberal. E os próprios conservadores não eram liberais na economia, eles eram, o próprio Gustavo mostra isso em muitos dos vídeos dele, os conservadores, durante a maior parte de sua história, só a partir do século XX que eles começam a mudar, eles eram intervencionistas, eles queriam uma intervenção do Estado na economia, à la
Keynes, né, mas ele pega muito Malthus como um exemplo de conservador que queria uma intervenção do Estado na economia, ao contrário do que pensavam Adam Smith, por exemplo, David Ricardo, que são filósofos e economistas que o próprio Marx vai estudar depois, né. Então há uma diferença. Então esquerda, nem toda esquerda é marxista, nem todo marxismo comunga das ideias de boa parte da esquerda e do progressismo. Dentro da própria esquerda, que se diz marxista, vai ter muitas correntes. Então e aí ele coloca tudo isso no mesmo balaio, chamando de marxismo cultural. E por que ele diz isso? Porque tudo isso está em germens, segundo o Olavo, já está em germens na obra do próprio Marx, mesmo indo contra o que Marx defendia. E aí ele vai usar como desculpa porque a filosofia do Marx é muito menos uma filosofia idealista, como era do Hegel, muito mais uma filosofia da praxis. E na praxis, a própria filosofia, o próprio pensamento, a própria orientação, a própria condução das coisas vai se modificando de forma dialética. É o que o Olavo argumenta. E por isso, qualquer outra coisa que surgiu depois, num processo dialético da praxis marxista, vai sendo incorporado dentro do marxismo. Então, se for assim, aí pega até um exemplo lá bem esdrúxulo de uma visão mecanicista da dialética, que é uma visão, aquela da tese, antítese e síntese. Ele pega essa visão aí, né, e pega um exemplo que é muito mais do Hegel do que do próprio Marx e do Engels. Ele fala da dialética da natureza. Um exemplo muito mais do coisa que é da semente. Da semente, né, o antítese da semente é o broto, depois vem a planta, e assim vai no processo dialético de tese, antítese e síntese. Então, aí ele coloca tudo no mesmo saco, no mesmo balaio, tudo para defender a posição dele, claro, que é a posição de quem criou esse certo conceito aí de marxismo cultural, que inclusive o cara ali das 12 regras para a vida, o Jordan Peterson, tomou uma surra do Zizek num debate, falando ou defendendo sobre isso, né? Falando sobre isso, e mostrou que ele não tinha nem lido nem sequer o manifesto, né? Quanto mais as obras completas de Marx. E o Gustavo Machado já leu, inclusive comprei o livro de Teoria e História, está chegando a fazer um vídeo em breve, né? Muito bom esse canal, para mim, o melhor de marxismo da internet brasileira. Então o Olavo é um megalomaníaco, né? Porque ele acredita que tudo tem ele como princípio. E até ele vai dizer que o Gustavo Machado leu tudo que ele falou e não diz, né, que leu o que o Olavo falou e escreveu, né? Ele teve com certeza inspiração em mim, deve ter pegado os meus textos, porque aí a esquerda fez um livro sobre o dicionário crítico do pensamento da direita, e lá não tinha nenhum autor verdadeiramente de direita. Na verdade tinha alguns nazistas e alguns reacionários lá. E não tinha os grandes expoentes como Roger Scruton, Léo Strauss, o Thomas Sowell e uma série de outros caras aí. E de fato a esquerda ignora toda essa galera. Eu, né, não tive influência do Olavo porque eu não li ele, né, num primeiro momento, quando de 2014 para cá, porque em 2014 eu ainda me considerava de esquerda, e em 2014, durante aquelas eleições, eu acabei defendendo que entre ela e o Aécio, né, eu já estava meio que saturado com o PT, mas entre ela e o Aécio, e justamente porque o povo estava fazendo a campanha como se o Aécio fosse impoluto e o PT corrupto, eu sabia que os dois eram um bando de bandido, então eu continuei defendendo. Já bandido por bandido, eu prefiro o PT, que é de esquerda, que ele defende os ideais mais populares, os ideais mais ligados ao socialismo, né, e não tão neoliberais quanto eu pensava que era o Aécio. Mas aí depois eu comecei a ver que existia um movimento muito grande, gente crescendo na internet, que era um movimento de direita, e aí eu fui buscar com a galera autores. Quem são os autores que estão inspirando vocês, cara? Porque eu nunca ouvi falar dessa galera que vocês estão falando. Eu fiquei meio que perdido. Eu passei, depois das eleições que a Dilma ganha, eu passei 2015, 2016, acho que até meados de 2017, completamente perdido, porque eu estava lendo esses caras e sem saber, falei, como é que eu passei toda a minha vida sem conhecer nenhum desses autores? Porque, de fato, dentro das universidades, dentro dos ambientes de esquerda, era sonegado essas informações. E essa é uma virtude que eu vejo na direita hoje, que ela não sonega isso. Ela fala quem que são os caras, os grandes expoentes da esquerda, e que você tem que ler eles para poder combatê-los. O problema é que os caras não leem, né? O problema é que os caras da esquerda acabam que não leem. Então, mas o Olavo acha que tudo, ele é uma espécie de sol da direita brasileira, e que tudo orbita ele. Não, eu não sabia, né? Eu fui saber dele bem depois. Eu fui começar a lê-lo bem depois, bem mais recentemente, que eu fui comprar os livros do Olavo e começar a entender, acompanhar ele nos canais, nos vídeos dele. Então,
eu não tive como base ele. E o próprio Gustavo Machado, ele viu, ele fala isso, né, que viu esse cara lá atrás, né, o Olavo de Carvalho, que tinha uma certa proeminência na internet, nos blogs, porque ele é do tempo dos blogs agora que ele está vindo para o YouTube. Então ele falou inclusive que o Olavo iria ter uma grande proeminência no pensamento brasileiro e influência no processo político nacional. Então o Olavo fala que o Gustavo ainda corrompe a fala dele, né? Porque ao questionar, corrompe, né? Corromper é o quê? E as bases da origem do pensamento de Marx? Isso é corromper? Ele usa essa desculpa, a desculpa da praxis, né? Porque a praxis é dialética, a dialética é feita de contradições, as próprias contradições dentro do marxismo é prova de que o marxismo continua perdurando, mas aí as contradições vêm até antíteses. Então, quem se opõe a ele também pode ser considerado marxista? Porque isso está previsto dentro do processo dialético. Um processo que é dinâmico, um processo que é muito mais complexo do que o mecanicismo tese, antítese e síntese propõe. Mas, cara, eu fico me perguntando. Então, qualquer coisa, até a oposição ao Marx pode ser considerado marxismo? Então, se a praxis em Marx está acima de tudo, inclusive das ideologias, né, porque ela, né, são as condições materiais que determinam a nossa forma de pensar, segundo Marx, e não, como queria o Hegel, as nossas ideias que transformam a realidade, né, dialeticamente tudo é marxismo, depois dele. Porque, de uma forma ou de outra, mesmo os seus opositores, mesmo um Roger Scruton, um Leo Strauss, um Thomas Sowell, né, um Hayek, um Mises, né, todos eles se opõem e falam do marxismo. Então, porque eles têm a filosofia do Marx como ponto de partida. Então podemos dizer que eles são marxistas também? Porque o Marx teve influência sobre o pensamento desses caras. Então tudo que vem depois de Marx pode ser considerado marxista. O próprio quem tinha essa megalomania também era o Hegel, né? O Hegel dizia que depois dele a história da filosofia se resumiria a ficar comentando-o, ou a ficar, né, se degladiando com as ideias dele e confirmando. Por quê? Porque o processo dialético das ideias funciona assim, né? E aí, as ideias dele, ele já tinha previsto que essa era a marcha da história, a marcha dialético, do idealismo histórico e dialético do Marx, ou do Marx não, do Hegel. Então, tudo ficaria girando em torno do Hegel, a partir do Hegel, porque ele teria descoberto o funcionamento, a lógica com a qual funcionava a história das ideias. Então, por isso que eu me questiono mais. Se o Marx foi discípulo de Hegel, né? Discípulo entre aspas, ele é da famosa esquerda hegeliana, a esquerda que era progressista, ou que queria ser justamente o oposto do idealismo de Marx, propondo o materialismo. Tinha a direita hegeliana, que era uma direita mais conservadora, queria dar continuidade ao pensamento, ao idealismo de Hegel. O Marx não, ele queria já uma base mais materialista, e vem ele, o Feuerbach, né, e que seria a antítese do hegelianismo. E a dialética, a grande contribuição de Hegel, podemos então dizer que não há marxismo então, né, na lógica do Olavo, mas um hegelianismo cultural, porque é a ideia de Hegel que está continuando do pensamento de Marx, lógico com o seu oposto, com a sua oposição, mas era o que o Hegel tinha dito, né? A partir de mim as ideias vão girar em torno do que eu falei, do que eu pensei. Então, aí ele propõe o contrário do idealismo, que é o materialismo. Não são as ideias que transformam o mundo, mas são as condições materiais que transformam a nossa forma de pensar. Então podemos dizer que o que há no mundo é um hegelianismo cultural, porque o Marx ele vai pegar a sua inspiração no Hegel, e justamente para ser o oposto do Hegel. Então pode-se dizer que a filosofia ocidental, então, aí ele fala que ele usa o exemplo do platonismo, né? Então a gente pode dizer o seguinte, porque o Alfred North Whitehead diz o seguinte, né? Pode-se dizer que a filosofia ocidental é consistente de uma série de notas de rodapé à filosofia, ao pensamento de Platão. Então podemos dizer que é um platonismo cultural, porque está todo mundo comentando que Platão, os problemas e os temas que Platão tinha abordado lá atrás e que continuam, né? Esse eterno retorno do mesmo, como diria o Nietzsche. Por isso que eu me pergunto, é isso? Então podemos dizer que é um hegelianismo cultural ou um platonismo cultural? Só porque nas obras desses caras estavam previstos problemas ou questões ou ideias que foram continuamente pensadas, repensadas, refeitas, reconstruídas, e na prática, na praxis, né, do Marx também, nesse processo dinâmico que muda as ideias, também foram ali contradizendo-se e gerando coisas novas. Ele fala das formas de Platão, né, que são imutáveis, e o mundo sensível, que Platão está em constante mutação, constante transformação.
O Marx está falando só de mundo sensível, para ele não existe esse mundo ideal. E aí, para o Marx, esse mundo sensível ele é totalmente dinâmico, ele é dialético. Ele, não uma dialética como uma dialética platônica, que é uma dialética idealista, mas uma idealista de um mundo externo a esse, né, de um mundo inteligível, onde tem as essências, as formas puras, e esse mundo sensível que é um mundo dinâmico, um mundo de contradições, mas um mundo de ilusão, de aparências. Marx não tem essa mesma, não compartilha essa mesma visão do Platão, mas ele acredita que essas condições materiais, num processo dialético dinâmico evolutivo, vá fazendo com que ocorra transformações na própria natureza, na própria mentalidade, na própria consciência das pessoas, do homem. Né? Então qualquer praxis, mesmo antagônica ao que escreveu Marx, pode ser considerada marxismo. Então tudo é marxismo. E depois de Marx, tudo é marxismo. Porque tudo ou concorda com ele ou discorda com ele. Se concorda, continua afirmando a tese dele. Se discorda, está afirmando a antítese dele. E a antítese é também marxismo, porque está dentro do programa dele, das previsões dele, do modo de pensar dele, e que também estava em Hegel. Então a gente não pode dizer nem que é marxismo, então é hegelianismo. Então é um malabarismo retórico para dizer que tudo é marxismo cultural. O Olavo, né? E ele não tem humildade para poder aceitar e admitir isso. Né? O que ele está fazendo é um malabarismo retórico. Porque a escola de Frankfurt, né, o próprio Gustavo vai mostrar que boa parte dos frankfurtianos não gostavam de se dizer, se chamar ou se denominar como marxistas. Poucos foram que assumiram que eram marxistas. Alguns admitiram que eram comunistas, mas não. O comunismo não necessariamente, ele vai mostrando também que existe o socialismo. O comunismo já existia bem antes do próprio Marx. E nas próprias internacionais socialistas já ficava patente, né, já ficava latente, claro, explícito, evidente, as divergências dentro do próprio movimento socialista internacional, o próprio movimento comunista internacional. Tinha os socialistas, tinha os comunistas, tinha os anarquistas. Ele vai ter uma treta lá, o próprio Marx com o Bakunin, e com vários outros. Ele vai ter treta constante com vários integrantes, né? E aí, mesmo esses que se opõem a ele são marxistas também. O Bakunin, né, os líderes do anarquismo, o Proudhon, essa galera com quem ele vai ter treta ali, como é que é? Porque estão fazendo a antítese do pensamento dele ou não. Ou o próprio Roger Scruton, o Hayek, o Mises, a escola austríaca de economia. Então tudo isso pode ser considerado marxismo, porque o Marx já previa na sua praxis essas oposições ao seu pensamento. Se já previa essas oposições, então essas oposições estão englobadas pelo pensamento dele e pode ser considerado marxismo. Então há divergência, ele previa isso, essas divergências, essas contradições na praxis que poderiam sim fazer com que o movimento, e aí eu acho que tem também um certo puritanismo no pensamento do Gustavo Machado, porque ele quer um Marx mais ortodoxo, e aí eu concordo em certa parte com o Olavo, quando ele diz que existe uma diferença entre a teologia, a religião, o catolicismo, por exemplo, que tem os dogmas, suas verdades de fé, e aquilo que é contra os dogmas é considerado heresia. Dentro do marxismo não pode se ter isso. Mas também não se pode chamar de marxismo tudo e qualquer coisa, mesmo aquilo que vai totalmente contra aquilo que Marx deixou nos seus escritos. Porque senão tudo vai ser marxismo. E se tudo é marxismo, nada mais é marxismo. É uma questão de lógica básica, né? Porque dentro do pensamento de Marx estava previsto essas oposições, essas contradições, o que ele chama de antítese, né? Essas divergências. Né? O oposto de Marx é marxismo. Porque é antítese. Quem se opõe a Marx é marxista. Porque está na antítese, está previsto no pensamento de Marx que ia ocorrer essas oposições. Então a dialética, essa visão de tese, antítese e síntese, essa mecânica, é um pensamento manual. Aí mostra que o Olavo fundamenta o seu pensamento muito mais em manuais do que no próprio Marx. Né? A dialética é muito mais dinâmica, processual, um trem bem mais complexo. Né? Aí ele chama o cara de imbecil. O imbecil é o próprio Olavo, cara. O próprio Olavo está se revelando um imbecil ao não ter humildade de falar, cara, peraí, eu acho que eu tenho que rever isso aqui. Porque se é a praxis que denomina ou que determina tudo, toda a praxis posterior está dentro do processo dialético previsto por Marx. Então tudo vai ser marxismo. Ou não. A gente tem que ter um mínimo de rigor teórico, conceitual, para dizer, não, isso aqui é marxismo. Né? Isso aqui é de esquerda. Tem elementos do marxismo, mas não pode ser considerado marxismo, porque rompe com várias posições
e previsões do próprio Marx. Porque o Marx previa o socialismo e depois o comunismo, que será uma marcha inevitável. Tem gente que já não é mais nem revolucionário, nem reformista. Vieram depois os reformistas, né? O próprio Kautsky é um reformista do pensamento de Marx, e aí já não é mais marxismo, porque o marxismo, o pensamento dele era revolucionário. Se não houver revolução, não tem marxismo. E o progressismo, mais ainda, tá certo que no pensamento de Marx ele acreditava num certo progresso, que as coisas caminhavam inexoravelmente, de alguma maneira, para descambar, mais cedo ou mais tarde, no comunismo. Claro que com isso era necessário uma ação revolucionária, e essa revolução não havia revolução sem armas, deveria ser na base da força. São coisas com as quais eu discordo veementemente Marx. Então, aí ele fala, né, termina o vídeo falando de Marx e Platão. Platão se desilude com a política, e aí ele vai para o campo das ideias, para a filosofia. Mas não é. A República é uma obra que está o idealismo platônico. E quando ele se desilude, ele deixa o idealismo político e vai mais para uma vertente que podemos chamar de realista. E aí ele vai escrever suas leis, onde ele já está num ambiente muito mais realista, não pensando mais naquela república do rei filósofo, dividida em 3 classes, né, os filósofos, os guerreiros e os produtores, a classe produtora, trabalhadora, operária, os camponeses, artesãos, aqueles que produziriam as coisas que seriam consumidas, utilizadas e alimentariam a sociedade. Cada classe com a sua função. Os filósofos, os governantes, pensadores, os guerreiros protegendo a cidade, e os camponeses, artesãos, os produtores, a classe produtora, fazendo ou produzindo aquilo que de alguma forma iria sustentar a sociedade. Isso é o idealismo, é a república ideal, é a política ideal, é a politeia do Platão. Depois, no final da sua vida, ele vai escrever as leis, ou começa a escrever as leis, que são vários escritos, né? E aí já bem mais realistas do que a República. E o Marx, né, Platão não criou um partido, mas tentou atuar na política, até o fim da sua vida. Ele não desistiu da política, não ficou na filosofia. O Olavo está viajando aí, mais uma vez, né? Platão se desiludiu, abandonou o idealismo. Depois ele vai fazer as leis, né? E ele não criou partido político porque a política do seu tempo não era uma política partidária. Aí é um anacronismo do Olavo, né? Então ele mostra, mais uma vez, a idiotice do Olavo ao tentar defender o marxismo cultural. Então é isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.